Fé é mais importante que a educação para mudar a vida das pessoas. Foi o que disse uma pesquisa realizada na cidade de São Paulo no ano passado. E a Bíblia concorda que a fé é extremamente importante. Na carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, o autor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 14 da sua carta, ele diz que tudo que não procede de fé é pecado. E se a fé é tão importante assim, essa talvez seja uma das mensagens mais preciosas que nós podemos considerar. Não resta a menor dúvida de que a fé é importante. Ela impacta a vida das pessoas de uma maneira positiva. É importante do ponto de vista bíblico, como vimos apenas 2 versículos citados. Mas o que é fé? Como podemos entender a fé? Há um texto na carta aos Hebreus que nos ajuda a ter uma ideia de qual é o sentido desse vocábulo tão pequeno em língua portuguesa, mas tão precioso. Hebreus capítulo 10, a palavra de Deus diz assim: Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós sabemos que o contexto histórico dessa passagem é de perseguição. Os crentes estavam enfrentando muitas dificuldades e, por conta disso, eles estavam no limite de jogar a toalha. Aquelas pressões do dia a dia em que as pessoas começam a pensar que o melhor a fazer é desistir. E enquanto eles lutavam com esse desejo de jogar a toalha, o autor, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, escreve essa carta, apresentando todas as razões por que eles não deveriam desistir, porque não deveriam jogar a toalha, porque não deveriam voltar atrás. E dentre várias razões importantes e ilustrações práticas, o autor pinça uma passagem do Antigo Testamento, do livro de Abacuque. A maioria dos estudiosos acredita que o autor fez uma paráfrase inspirada, quando ele diz: "O meu justo viverá pela fé". Nesse parágrafo tão pequeno, nós aprendemos muito sobre o que poderíamos chamar de a anatomia da fé. Primeiro, evidentemente, a fé não é apenas uma emoção, porque ele não diz o meu justo sentirá a fé, ele diz o meu justo viverá pela fé. A fé não é algo que eu sinto alguns dias, eu sinto quando vou orar, ou eu sinto quando vou cantar, ou sinto quando eu vou à igreja num domingo. Mas a fé também não é apenas um mero assentimento intelectual. Definitivamente, a fé não é essa anuência intelectual, algo que eu penso quando leio a Bíblia ou quando ouço uma pregação. A fé, positivamente considerada, é um estilo de vida. O justo viverá pela fé. Veja, nós sabemos que é um estilo de vida porque a palavra utilizada, pinçada de Abacuque, utilizada pelo autor aos Hebreus e tantos outros escritores do Novo Testamento, no hebraico é emuná. E essa palavra descreve um enlace entre a nossa capacidade intelectual e a nossa capacidade emocional. Veja só, quando alguém está numa dieta e sabe intelectualmente que não deveria comer um sonho, um donut, mas mesmo assim vai lá e come aquele donut. Por que ele fez isso? Ele tomou uma decisão intelectual ou uma decisão emocional? As nossas decisões não são apenas intelectuais, mas são também emocionais. Esse tipo de comportamento que acontece corriqueiramente é chamado de dissociação cognitiva, porque você conhece o que deveria fazer, você sabe o que é o melhor para a sua vida, mas mesmo assim você troca aquele bem de longo prazo por 1 minuto de prazer. Isso não me parece nada inteligente, mas nós fazemos isso o tempo todo. Bem, emuná, essa ideia de fé nas páginas do Antigo Testamento e também do Novo Testamento, implicam em não apenas conhecer, mas trazer para dentro da vida de tal maneira que isso venha moldar o meu comportamento. É por isso que ela pode também ser traduzida não apenas como fé, mas como fidelidade. Quer dizer, eu conheço esse Deus que é extraordinário, esse Deus que se faz conhecer, que se revela pela natureza, que se revela pela sua palavra, que se revela pela minha experiência, que se revelou em Cristo Jesus e que vindicou Cristo quando ele ressuscitou dos mortos,
que nos enviou o Espírito Santo e que, pelo testemunho de vidas transformadas, se revela o tempo todo. Eu conheço esse Deus, eu posso conhecer esse Deus. E nesse sentido, não é um salto no escuro, porque Deus se revela para que eu possa conhecê-lo. Mas, por outro lado, eu me engajo num relacionamento tão profundo, tão dinâmico com Deus, que eu confio em Deus. Eu acredito em Deus. E por essa razão, eu sou fiel, leal a esse Deus que é tão maravilhoso. É por isso que Abacuque, quando ele descreve a fé e o fato do justo andar pela fé, na última parte do seu livro, ele fala de situações tão difíceis que poderiam acontecer, mas que mesmo assim ele não deixaria de confiar, de crer, de acreditar, de ter fé em Deus. Ele não via a fé como uma varinha de condão, não. Ele via a fé como um conhecimento desse Deus, da integridade de Deus, do caráter de Deus, que não importando o que a vida lhe trouxesse, ele ainda assim confiaria em Deus. Veja como ele descreve. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça. Me faz andar altaneiramente. Ou seja, ele termina o seu livro cantando. Ele termina com essa canção de adoração ao Deus que ele conhece e ao Deus em quem ele confia. Lá em Deuteronômio 4:39, Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, diz assim: "E você saberá e refletirá no teu coração que só o Senhor é Deus." Você saber é conhecer, é cognitivo, é intelectual. Mas você trazer para o seu coração é usar cada parte da sua emoção para agarrar-se a Deus e aplicar essa relação no seu dia a dia. Quando Jesus disse aos seus discípulos que se nós tivéssemos fé como de um grão de mostarda, a ideia é que se tivéssemos fidelidade de um grão de mostarda. Ou seja, se você planta mostarda, o que nasce? Mostarda. Esse é o conceito da fé. Jesus estava falando da qualidade da fé. Essa é a linguagem do Antigo Testamento e a linguagem do Novo Testamento. Não é apenas uma emoção, não é apenas uma expressão cognitiva, é uma relação profunda de quem conhece a Deus e de quem se envolve profundamente num relacionamento fiel a Deus. É por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando não tenho fé, eu estou dizendo que Deus não é íntegro. Eu estou dizendo que Deus é mentiroso. E como pode Deus abençoar alguém que o tempo todo duvida dele? O tempo todo o chama de mentiroso. Imagine você, no meu dia a dia eu chamo Deus de mentiroso nas minhas decisões, no meu comportamento, na maneira como faço as coisas. Mas quando vou orar, eu digo: Deus, me abençoe. Você é um mentiroso, Deus, mas me abençoe. Deus, eu não acredito no seu caráter, mas me abençoe. Será que Deus vai responder esse tipo de oração? Não. A fé consiste em conhecer a Deus, conhecer o seu caráter e acreditar em Deus. Imagine que Deus aparecesse para você. Assim como ele apareceu para Abraão, assim como ele apareceu para Moisés. Imagine que ele aparecesse para você. E você sabe que é Deus. Deus está diante de você, falando com você. E ele diz assim: olha, eu quero que você dê todos os seus bens aos pobres e eu vou cuidar de você. Será que você sairia de casa e imediatamente faria isso? Daria todos os seus bens? Ou você hesitaria? É Deus, você sabe que é Deus, você conheceu a Deus. O círculo da fé é completo apenas quando eu conheço a Deus e fielmente respondo a Deus porque acredito no seu caráter. Abraão é considerado o pai da fé. Todas as religiões monoteístas afirmam Abraão como pai da fé. Deus apareceu a ele, ele conheceu a Deus. Mas então Deus o convidou para uma jornada em que ele não apenas o conhecia, mas ele acreditava em Deus.
Deus disse: sai da tua terra, da tua parentela, e você vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Você não sabe o destino, você não sabe qual é o lugar. E Abraão seguiu a Deus. Isso é fé. Ele conheceu a Deus e acreditou em Deus. O Deus que se revela, ele nos convida para uma jornada de confiança, de confiarmos nele na caminhada, confiarmos nele mesmo quando a montanha-russa da vida desafia os nossos sentimentos, mesmo quando nos encontramos ali, na encruzilhada das dúvidas, dos questionamentos, precisamos nos lembrar dessas palavras: o meu justo viverá pela fé. O justo é aquele que conhece a Deus e acredita em Deus, confia em Deus. Então a fé é composta de vários elementos: intelectual, conhecer a Deus; volicional, eu quero Deus; moral, eu quero colocar em prática o que Deus espera de mim; e relacional, Deus não é um ser distante em algum lugar do universo. Deus, pela graça de Cristo, é meu Pai. Eu sou seu filho e eu não estou abandonado. John Wesley, o grande pregador, muito prático nas suas abordagens, certo dia caminhava com um irmão que estava com muitas dúvidas, passando muitos problemas, ansioso e cheio de dúvidas. O irmão dizia: eu não sei como eu vou sair desses problemas, eu não sei como eu vou vencer essa preocupação. Então, naquele momento, Wesley viu que uma vaca tentava olhar por cima de um muro e dava para ver a cabeça da vaca em cima daquele muro. E Wesley perguntou ao irmão: por que você acha que a vaca está levantando a cabeça para olhar por sobre o muro? E o irmão disse: eu não sei. E ele continuou, ele disse: porque a vaca não consegue ver através do muro. E é isso que você deve fazer. Você não deve mais olhar a vida através do muro dos problemas, através do muro das angústias, através dos muros das dificuldades. Você deve olhar por cima do muro, para cima do muro, e ver que você tem um Deus, você tem um Pai celestial. O conselho de Wesley serve para todos nós hoje. Afinal de contas, o justo viverá pela fé. Oremos. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é bom e o Senhor é um Deus que se faz conhecer. O Senhor se revela por meio da natureza, se revela por meio da sua palavra, se revela por meio das pessoas, se revelou por meio de Jesus, o nosso Salvador. E nós podemos te conhecer. Nós queremos, Senhor, ter uma relação profunda contigo, de fidelidade. Ajuda-nos, Senhor, a levantarmos os nossos olhos e confiarmos em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém.